todos. Bom, o tema em questão é um tema que todo mundo está cansado de conhecer, né? Não é um tema novo para a gente. Na época de Jesus, era um tema assim, muito diferente de tudo que eles estavam acostumados a ouvir. Mas a gente ouve, e talvez a gente não preste tanta atenção, né, no que ele quer dizer. A gente já acostumou a ouvir, mas agora vamos ver se a gente já conseguiu entender um pouquinho. E aí, conversando com o meu companheiro, ele falou para mim uma coisa que ele achou interessante, que ele sempre achou estranho esse termo bem-aventurados. O que queria dizer bem-aventurados? Então, eu achei melhor a gente começar por aí. Por que se diz bem-aventurados? Bom, bem-aventurados significa muito feliz, aquele que tem a glória dos céus, né? Então, foi uma expressão que Jesus trouxe no Sermão do Monte e, a partir de então, passou a ser usado, mas não era uma expressão comum na época. E as bem-aventuranças de Jesus, né, ele mostra que é possível ser feliz e mostrando para a gente como é que a gente precisaria fazer para ser feliz. Quais seriam as leis morais que regem a nossa vida para que a gente possa atingir esse estado de felicidade. Então, de uma forma bem simples, Jesus conseguiu colocar em 8 leis como a gente pode fazer para ser feliz. E a gente vai falar de uma delas, tá, gente? Não vamos falar de todas hoje, mas é bom a gente saber que esse sermão de Jesus foi muito importante, porque foi naquele momento em que ele queria deixar bem fixado na cabeça dos seus apóstolos qual era o principal teor da mensagem que ele havia trazido. E estava exatamente nessas 8 leis morais que ele trouxe. E ali ele estava falando tudo que a gente precisava saber a respeito de Deus, da criação, da vida cotidiana, tanto naquela época como no resto das nossas vidas. Então não é uma leizinha como as nossas leis que passam, não. É uma lei perene que vai continuar. É uma lei de Deus. E foi ali que ele comunicou à humanidade essas 8 regras básicas para o nosso comportamento. Bom, para falar sobre as leis morais de Deus, né? Eu trouxe um pedacinho do filme que mostra o mestre falando sobre elas. Bom, Tiago, você vai dar a cadeirinha dele. Ajudante. Quer que apague? Quer que apague? Fica melhor? Pode ser. Olha, acendeu. Não, não vou chamar. Não? Ele chama Ele salvar. Mas foi o que eu estava Eu costumo sempre botar uma cadeirinha para ele sentar. Não é à toa que ele veio, não. Ficou muito bem. Se fosse Urã, já estava desmaiada. Na verdade, né? Você virou quase mortos aí na defesa.
dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia, e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bom, muito lindo, né? Eu achei que era melhor do que eu falar, né? As imagens são belíssimas, mas a gente tem um pouco de saudade daquela época, né? E a gente com certeza devia estar lá. Mas, e aí, o que seria ser manso e pacífico, né? Manso é alguém que é tranquilo, é alguém que busca viver em paz, quem adora viver em paz, sem conflitos, né? Então, pessoa mansa, às vezes a gente confunde o que seria ser manso, né? Aquele cara que não se incomoda com nada é manso? Nem sempre, né? Às vezes você não se incomoda porque você também não está nem para nada. Manso é mais que isso, é aquele que realmente quer estar sem conflitos, está tranquilo porque ele não quer entrar em conflito com o próximo. E pacífico é aquele que conduz a paz, pacificador. Então, ele é um agente da paz. Onde ele está, ele vai tentar trazer o entendimento. Ele está sempre tentando ser o conciliador da situação, para que não haja conflito. E aí, é interessante que Jung, ele também faz um paralelo com os ensinamentos de Jesus. E ele também ficou admirado das bem-aventuranças e ele comenta sobre elas. Então ele fala: os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele está falando que felizes são aqueles que têm consciência de sua pobreza espiritual e que buscam humildemente aquilo que necessitam. Porque o Jung, ele veio, né, com uma missão de trazer um pouco mais de esclarecimento para a gente, né? E tudo aquilo que ele reconhecia, a necessidade que nós tínhamos de crescer espiritualmente. Ele valorizava muito isso, né? A gente descobrir a nossa missão interna, a gente reconhecer aqui que nós viemos, qual é a nossa tarefa nessa encarnação. Então, a gente vê aí ele reconhecendo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então ele diz, né, que os que choram são aqueles que estão no processo de crescimento, porque todo crescimento é gerador, né? A gente quando cresce e passa a adolescência, são fases bem conflitadas, bem dolorosas, em que a gente está aprendendo a se conhecer, saber o que a gente é, o que a gente quer, e assim é o processo de autoconhecimento. A gente, para se tornar pessoas melhores, a gente precisa primeiro se conhecer e perceber quem nós somos. E geralmente quem nós somos, a gente tem um lado
que está na nossa consciência, que nós temos clareza, e temos um lado que se chama sombra. E a sombra não é porque é ruim, é porque é desconhecido. Então, a gente precisa conhecer esse lado desconhecido nosso também, para integrá-lo na consciência. A partir do momento que a gente percebe esse lado que a gente não conhece, a gente se torna um ego mais equilibrado. A gente consegue fazer com que o self realmente se sinta em equilíbrio. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Essa mansidão está relacionada ao ego que precisa ser trabalhado. É a atitude de você se abrir para ser trabalhado, você querer crescer, você querer melhorar. E leva a uma herança, rica. Herdar a terra significa adquirir uma consciência em saber se relacionar ao todo e de ter uma participação pessoal no todo. Então é quando você consegue perceber que nós somos um ser uno com todo a criação. Nós não estamos isolados de nada, nós estamos integrados nesse todo. E tudo que a gente faz reflete no outro. Nós somos uma rede enorme de relações com os outros e com o mundo, com o planeta. O planeta é um ser vivo também. E toda essa relação holística que existe depende da nossa... É como nós herdamos a Terra. Então, como nós interagimos a partir do momento que a gente tem consciência disso? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aí ele vem falar, do princípio orientador, do caráter objetivo que traz esse sentimento de realizações do ego que busca com fome. A justiça de estar vivendo de acordo com a verdadeira e real necessidade interior. Então a gente está integrado com o nosso próprio íntimo. Nós somos um ser completo que temos o mundo todo dentro de nós. E nos relacionamos com todo mundo. Então, se a gente consegue se integrar conosco mesmo, a gente consegue se integrar com todos ao mesmo tempo. Por isso essa busca interior de se conhecer e de se integrar, saber quem eu sou e o que eu preciso fazer para ser uma pessoa mais feliz, é toda a busca da nossa vida e do nosso equilíbrio com o todo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Se o ego é misericordioso, ele vai receber misericórdia do próprio íntimo. Porque antes de sermos misericordiosos com o próximo, nós temos que ser conosco mesmo. Muitas vezes nós somos muito intransigentes com a gente mesmo. Nós não aceitamos que a gente erre. Nosso orgulho, a nossa vaidade, a gente fica irritado quando erra. E a gente tem que ter misericórdia e entender que o crescimento é um processo. E que nós estamos nesse processo e vamos errar. E aceitar que errar faz parte da nossa natureza e do nosso estágio evolutivo. E não se cobrar tanto de quem ser perfeito. A gente tem sim que estar buscando ser melhor a cada dia. Mas somos imperfeitos e temos erros. E admitir isso nos faz mais humanos, mais sensíveis também com a dificuldade do nosso próximo. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza ou a limpeza podem significar um estado do ego livre de contaminação, de conteúdo e motivações do inconsciente. Aquele que é consciente é puro, porque é consciente de que seu ego abre uma porta para experimentar a sua própria essência. Então, todo o processo de uma vida é um processo da gente se conhecer, é um processo da gente descobrir quem nós somos e nos integrarmos com esse ser que somos nós. Então, essa é a grande pureza, porque o inconsciente é aquilo que a gente desconhece, é aquilo que nós não temos ciência de que nós somos. E estar consciente, estar atento ao que nós somos, vai trazer essa pureza, esse equilíbrio dentro de nós. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus.
O papel apropriado do ego é mediar entre as partes oponentes aos conflitos intrapsíquicos. Então, nós mesmos, né, temos conflitos dentro da gente. E a gente fala até que tem aquela historinha do lobo, né, que tem um bom e um ruim, que briga, qual que a gente alimenta. Não é? Então, esses conflitos que nós temos, nós precisamos pacificá-los dentro de nós. Não é ignorar que a gente tem um lado ruim, não. Nós temos que reconhecer. Eu ainda sou vaidoso, ainda sou orgulhoso, ainda sou egoísta. Puxa, nessa situação tal, me peguei assim, olha, esse meu lado. Reconhecer e pacificar isso. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, gente, é aquela parte da dor e do sofrimento, né? Que a gente precisa aprender a lidar com ele sem sucumbir, sem se tornar amargo e ressentido, para aprender a lidar com a vida. Porque ninguém cresce sem dor. Tem até aquela fase, né, que a gente tem a dor do crescimento, que eles chamam, que os ossos estão esticando e o crescimento dói. Então você tem dor mesmo, literalmente física. E tem a dor emocional, nosso crescimento emocional nos traz muita dor. Quando a gente aprende a se relacionar com o outro, quando a gente começa a descobrir que, poxa, eu fiz isso e magoei o outro, não tinha essa intenção. Então, toda essa dor, a gente tem que saber lidar com ela. E se a gente conseguir, a gente vai viver muito mais equilibrada. Então, a gente vive numa terra, né, em que a gente vê ainda muita violência no planeta, em que a gente vê sempre a lei do mais forte, do mais esperto, se dando bem. E como ser manso numa terra em que a gente vê ainda tanta dificuldade, onde a gente vê imperar a violência. É meio complexo, né? E a gente vê que essas leis morais foram tão interessantes que até Gandhi, né, que vinha de uma outra cultura não cristã, também reconheceu nas bem-aventuranças como a lei suprema da vida. Gandhi tinha na sua terra invadida pela Inglaterra, né? E como eles eram anglicanos, eles viviam com sua Bíblia embaixo do braço, andando para cima e para baixo. E aí Gandhi, querendo entender um pouco mais daquele povo que colonizava a sua terra, pegou aquele livrinho que eles andavam embaixo para ler. Falei, bom, ele pensou, bom, eu vou entender a base da atitude deles nesse livro, né? E começou a ler. E se deparou e falou, não é por esse livro que eles estão fazendo o que fazem. Porque esse livro contradiz totalmente as atitudes deles, né? E ele também reconheceu que as bem-aventuranças já bastavam para que a gente fosse pessoas melhores, para que a gente tivesse um mundo melhor, em que as pessoas seguissem apenas elas, já bastaria. Quando Jesus explica que os mansos herdarão a terra e que os pacíficos serão chamados filhos de Deus, ele prometeu a paz na terra, como no céu. E aí parece um pouco absurdo, né? A paz na terra, como assim, né? Como é que a gente vai chegar a ter essa paz aqui se a gente vê tanta violência, ainda tanta maldade, tantas pessoas sofrendo, tanta dor? Na verdade, tudo isso vai chegar no momento que nós nos tornarmos pessoas melhores, em que nós formos evoluindo, nos tornando mais doces, mais afáveis. Não vai ser hoje que a gente vai encontrar essa paz na Terra, né? Mas essa é uma construção nossa junto com esse planeta. Nós estamos nos desenvolvendo junto com o planeta, ele se desenvolve nós também. E cabe a nós tornarmos esse planeta melhor. Então, isso é uma tarefa individual de cada um de nós, essa busca. Então, a gente precisa trabalhar a afabilidade e a doçura, a tolerância, a brandura e a pacificação no nosso dia a dia. Bom, eu gosto muito de pensar em perguntas, né? Porque eu acho que a pergunta faz a gente refletir mais do que a gente simplesmente ouvir aquele texto, porque a gente não reflete muito. A impaciência é indício de falta de brandura. Qual a necessidade da paciência perante sofrimentos e injúrias?
analisar, vamos pensar. Bom, o que é injúria? Injúria é o ato de ofender alguém, atribuindo-lhe injustamente uma falsa ação ou pensamento. É você difamar alguém, falar mal de alguém. Né? Você não está dentro do outro, você não sabe como o outro se sente, você sai dizendo, afirmando coisas sobre o outro. E Jesus, a gente viu ali no texto, né, no início do filme, ele falando sobre isso, sobre a injúria, que era importante que eles aguentassem a injúria. E ninguém foi mais injuriado do que os cristãos. Foram difamados, perseguidos, açoitados e mortos em nome de Jesus. Né? E Jesus, que era aquele homem que trouxe o amor, trouxe a paz, por que eles tinham tanto medo dele e perseguiam seus seguidores, que eram pessoas pacíficas e pregavam o amor? Todos eles tinham tanto medo daquela nova doutrina, daquele rei que vem para ser um rei, que vai tomar o nosso reino. E por isso eles eram tão perseguidos, apesar de terem uma mensagem de paz, de amor e de brandura. Então ele aconselha a gente que devemos lembrar que os pensamentos refletem as expressões dos nossos sentimentos. E nós temos uma responsabilidade com o que a gente emite. Todos nós somos matéria e somos energia ao mesmo tempo. Todos nós vibramos e emitimos energia. Nós temos um cheiro, nós temos uma vibração, uma cor da nossa aura, do nosso redor. Então nós temos uma parte mais densa e uma parte mais fluídica, todos nós. E tudo aquilo que a gente pensa e sente vai se traduzir no que nós somos, no que nós emitimos ao nosso redor. Então muitas vezes a gente se sente bem perto de uma determinada pessoa e de outra a gente não se sente tão bem. Porque de repente o que ela está pensando, como ela está se revestindo energeticamente, ela está tão carregada de sentimentos negativos que ela passa uma imagem, às vezes, de um sentimento para a gente, uma percepção de que não é agradável estar perto dela. Então, como nós vibramos, como nós sentimos, como nós pensamos, porque nós construímos ao nosso redor. E hoje, né, a física quântica já vem nos mostrar que o nosso pensamento, ele modifica as coisas ao nosso redor. Então, de acordo com o que a gente pensa, a gente e sente de verdade, né? Porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas está sentindo o oposto. Eu penso que eu quero muito um emprego, mas eu me sinto incapaz para aquele emprego. Eu não estou vibrando para conseguir aquele emprego, porque no fundo eu não estou me sentindo capaz para ele. Eu estou achando que eu não vou conseguir, então eu não vou conseguir, eu não estou trabalhando a favor daquilo. Então tem que unir o pensamento e o nosso sentimento, a nossa crença naquilo que a gente quer, para que realmente a gente faça uma mudança. E a dor, ela vem como uma professora na nossa vida. E aí a gente tem duas formas de reagir à dor. A gente pode reagir com revolta, ou a gente pode reagir com resignação. Né? Tem até um caso de uma família que tinha um pai alcoólatra, violento, em que os dois filhos, né, sofreram com aquele pai, uma vida difícil para eles. E depois a mãe desencarna, o pai também, e cada um vai viver sua vida, constrói sua família, vai viver sua vida. Um dos rapazes se torna um excelente marido, um excelente pai, carinhoso. E o outro se torna alcoólico também, batendo na mulher, batendo nos filhos. E aí você vai perguntar para eles, por que você é tão bom pai? Pela experiência que eu vivi. Eu tinha um pai alcoólico que me batia, que batia na minha mãe. E você pergunta ao outro, que bebe, que bate, espanca, e ele diz a mesma coisa. Eu sou assim pelo pai que eu tive. A culpa é toda do meu pai.
Na verdade, os dois tiveram a mesma vivência, mas um reagiu com resignação, tentando ser uma pessoa melhor, e o outro reagiu com revolta, repetindo o erro do outro. Então, essa escolha na nossa vida, somos nós que fazemos. O sofrimento, ele vem sempre para nos trazer crescimento. Se a gente está passando por algum sofrimento na nossa vida, alguma coisa a gente tem que aprender, porque ele nunca vem de graça, ele vem para a gente aprender algo. E aí, se esse sofrimento está costumando passar, vamos analisar. Gente, eu ainda não aprendi. Vamos ficar atentos. O que eu preciso aprender com esse sofrimento? Como eu preciso lidar com isso? Qual a postura que eu estou tendo perante essa dificuldade que eu estou passando? A postura do irmão que se revolta, a postura do irmão que se resigna e procura ser melhor e vencer aquilo que ele achou que foi ruim. Ser brando é ser acomodado em situações ruins. E aí eu trouxe essa chave que eu achei, ela já diz tudo, né? E parece muito com muitas pessoas, nós mesmos, às vezes, né? Na nossa casa. Ai, eu tô com uma fome. Aí a mãe, filho, você tá com fome? Tô. Vem cá fazer o seu lanche. Não tô mais. A preguiça é maior do que a fome, não é? Então, isso é ser acomodado, não é ser brando, né? A gente não pode confundir as coisas. Ser brando é uma atitude interna, como a gente se coloca em relação à vida, às pessoas e às situações. Ser acomodado é a gente simplesmente não querer fazer nada. E muitas pessoas são acomodadas e acham que são brandas. Eu sou tranquilo, eu não estou nem aí se não estou sem emprego, também não saio para procurar emprego. Eu fico sentado, estou acomodado, estou sobrando, estou resignado com a minha situação. Isso não é resignação, isso é acomodação, é diferente. A gente, quando passa por alguma dificuldade, é para que ela nos mobilize interiormente, nos faça crescer como pessoa humana. Que ela busque dentro de nós recursos que nós temos dentro de nós, que estão lá escondidos e ocultos. São aquelas formiguinhas do conto lá da Perséfone que vem ajudar ela a separar os grãos. São os nossos conteúdos internos que surgem para nos ajudar nas situações difíceis. A gente, de repente, está numa situação complicada e a gente faz coisas que a gente não se imaginava capaz. São esses conteúdos. E essas situações vêm justamente para nos estimular a trazer para fora essa beleza interior que nós temos. Toda essa qualidade de pessoa humana que nós somos. Todos os germes pequenininhos, latentes, que Deus colocou dentro de nós, para que nós possamos explorá-los. E muitas vezes é só através da dor que a gente consegue perceber, se perceber. É necessário ter afabilidade e doçura com os nossos inimigos? Bom, é complicado, né? Mas quem são esses nossos inimigos? Qual a sua função na nossa vida? Muitas vezes, aquela pessoa que nos incomoda, que nos irrita, que a gente não tem vontade de estar perto, que a gente não tem vontade de conversar, que chega na tua casa às vezes, já te incomoda, já fecha a cara. Eles não estão à toa na nossa vida. São pessoas que vêm para também nos estimular a sermos pessoas melhores. São pessoas que hoje podem nos incomodar muito, a gente achar que são um peso na nossa vida, mas que nós muitas vezes, em outras encarnações, fizemos muita coisa ruim com elas. Então elas vêm agora e estão ali, ó, como sanguessugas atrás da gente, querendo que a gente acolha, nos incomodando. Mas eles estão juntos de nós para que nós cresçamos também. Não é à toa que a gente tem aquele ser perto da gente. Então, ao invés da gente se irritar, vamos procurar ter um pouco mais de tolerância, um pouco mais de misericórdia, porque às vezes são pessoas que ainda não estão, como a gente se sente, com mais entendimento, mas a gente já teve naquela posição também.
com menos entendimento. Então a gente precisa compreender a dificuldade do outro. E às vezes não é fácil, né? Porque são chatos mesmo, né? Vamos combinar. Mas a gente vai buscar essa força interna e vai conseguir lidar de uma forma melhor e vai crescer com isso. O que são as virtudes da obediência e resignação? Bom, a obediência está mais ligada à razão. Eu sei como eu devo agir numa determinada situação. Então, isso é obediência. A resignação tem mais a ver com o coração, como a gente sente aquilo. Eu sinto que essa situação é para o meu crescimento, eu aceito essa situação para o meu crescimento. Então, quando Jesus fala que a gente tem que ter obediência e resignação, é porque só obedecer pela razão não está completo. Mas pode ser o primeiro passo. A gente primeiro vai pela razão. Eu sei que eu devo agir de uma determinada forma, então eu vou tentar agir daquela forma. E, num segundo momento, a gente consegue realmente sentir que aquilo é bom. São os passos da evolução nossa. E a gente não tem que se cobrar por isso, porque ainda não sinto. Mas vamos buscar sentir. Com o tempo, a gente tendo a obediência, a gente consegue chegar à resignação. Quais são os malefícios da cólera? Bom, a cólera é um fluido viscoso que bloqueia a razão e ativa os instintos primários negativos, né? Vai lá no centro mais primitivo do nosso cérebro e ativa aquilo que a gente tem de mais animal no nosso ser. Então, ele impossibilita as criaturas de entendimento da realidade. Você perde a razão por isso. Porque ele ativa o que você tem de mais primário, de mais primitivo, e você perde completamente a razão. Quando você entra em estado de cólera, você não consegue raciocinar. E ela vem trazendo, na verdade, subjugando a gente ao orgulho pela impotência do seu raciocínio. E todos sabemos, comprometendo a saúde. Porque quando a gente sente cólera, a gente baixa a nossa imunidade, a gente modifica internamente as condições das nossas células e com isso a gente se desarmoniza. É que a gente está toda hora pegando uma gripe, a gente precisa se preocupar. Eu estou tendo muita raiva, porque a raiva baixa a nossa imunidade, realmente. Mas a raiva não é um sentimento ruim, a raiva é um sentimento de incômodo. A cólera já é um sentimento ruim. Quando a raiva vem, a gente precisa trabalhar essa raiva. Eu estou sentindo incômodo com isso. O que eu preciso fazer com isso para eu não sentir esse incômodo? Então a raiva ela vem como um sentimento primário de incômodo que nos motiva a nos mexer, a nos mover. Agora, se você deixa isso se transformar em cólera, ela te tomar conta e perder todo o controle da sua razão, isso não é legal, isso não é bom. Você está voltando ao mais primitivo do ser animal. E isso não é bom, porque nós já temos bastante evolução para termos o controle através da nossa razão. E aí, Kardec diz, né, para a gente que se a gente conseguisse se ver nesses instantes de cólera, né, a gente ficaria horrorizado com a nossa própria aparência, porque as pessoas quando estão com raiva, elas ficam feias mesmo, né? Elas ficam pavorosas. E hoje em dia que as pessoas não estão preocupadas com a aparência, que as pessoas estão toda hora dando um clique nessa imagem. Se você se filma numa hora dessa de cólera, você vai ver, nossa, não é isso que eu quero ser, né? Eu não quero ser essa pessoa que perde o controle. Não quer dizer que a gente também não vai se perdoar porque aconteceu com a gente. Mas quer dizer que a gente precisa se conscientizar de que isso não é o ideal. Nós precisamos ser um pouco desse lado primitivo e termos mais controle das nossas emoções. Bom, o espírita deve tomar cuidado com a cólera, sendo raios de sentimentos desarticulados, ele não exclui certas qualidades do coração, podendo enganar pela invigilância, atribuindo seu temperamento ativo, quando é na realidade nascido da
impotência, do orgulho da fraqueza, das resoluções, das imperfeições que se revestem no espírito. A única solução no momento é dar uma parada rápida nos centros seletivos da mente e procurar a origem do problema, amparado em Jesus, para se reorganizar. Então é a hora que a gente deve buscar prece, que a gente deve buscar meditação. Eu estou muito alterado. A gente faz uma respiração, porque às vezes também não dá tempo de fazer prece, né? A gente não vai combinar. Está no meio de uma situação, então você pelo menos respira fundo e procura se reorganizar interiormente. Né? Porque quando a gente faz uma respiração funda, a gente também se alimenta através da respiração. E aí a gente acalma um pouco o nosso corpo e a gente consegue, de repente, controlar e evitar que o pensamento se perca totalmente. Como nós nos tornamos afáveis, mansos e pacificadores? Bom, é bonito, né, isso que Jesus fala, mas como é que a gente vai fazer isso? Né? Bom, ela é fruto do amor ao próximo, né? Que gera afabilidade e doçura, que são sua manifestação, diz, né, o Livro dos Espíritos. As pessoas são mansas porque não permitem o Evangelho, que nada as irritem. Então, você tem que ser manso por dentro, realmente não quer se aborrecer para que isso venha para fora. Se você é uma pessoa que está acostumada a se irritar com tudo, é mais difícil controlar, de repente, essa situação. Mas, através desse exercício da respiração, que às vezes é até bom a gente fazer uma yogazinha, esse negócio está muito difícil, porque aprende a respirar, uma meditação, a gente vai aprendendo, são alternativas para a gente buscar ajuda para aprender a se reequilibrar. A brandura e a mansidão, eles na verdade complementam a delicadeza do espírito. O ódio, o fanatismo, a ambição, os privilégios da riqueza crescem ao nosso redor. Mas se a gente focar no Evangelho de Jesus, se a gente focar nas bem-aventuranças, não precisa nem pegar o Evangelho todo, a gente consegue vencer essas dificuldades no mundo de hoje. Bom, tem uma experiência aqui que eu achei interessante, muitas pessoas devem ter visto, porque aconteceu com ele e muitas vezes a gente passa por isso no dia a dia, né? Eu parei o carro aqui para gravar esse vídeo. Só para contar para vocês o que aconteceu agora há pouco comigo. Eu fui almoçar com um amigo, estava voltando para casa, e passou um motoboy rapidamente assim, pelo lado do carro. Eu devia estar um pouco para a direita, ele colocou o pé, meteu o pé no retrovisor do meu carro e foi embora. E eu vi que ele tentou fazer a mesma coisa com o motorista lá, que estava um pouco mais à frente da gente. Só que quando ele foi meter o pé no retrovisor, o motorista tirou o carro, ele se desequilibrou e caiu. E aí eu parei para ajudá-lo, porque o motorista não parou. Ele até se assustou, o motoboy, porque ele caiu no chão, ele até se assustou quando me viu, pensou que eu fosse brigar com ele. Mas eu peguei na mão dele e falei, tá tudo bem, meu irmão, você precisa de alguma coisa? Ele, não, pedi desculpa, só não estou precisando de nada. Eu falei, poxa vida, você estava nervoso, você passou pelo meu carro, meu pé no meu retrovisor, e aqui também é a mesma coisa, cabeça fresca, meu irmão. Aí sentei com ele lá, na guia da calçada, e comecei a conversar com ele. E ele estava falando que estava com a cabeça quente, porque pedi um vale para o patrão dele, a filha estava doente, para comprar remédio, e o patrão não cedeu remédio para ele, não cedeu o vale para ele. E a gente estava do lado de uma farmácia, falei, poxa, não seja por isso, vamos lá, eu pago um remédio para você. Ele ficou emocionado, falou, poxa, você vai fazer isso para mim? Eu falei, claro, com o maior prazer. Eu fui lá, comprei o remédio para a filha dele, e na hora de ir embora eu falei, olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Escrevi meu nome, deixei meu telefone, e aí quando ele viu meu nome, ele falou, você que é o padre anterior, eu falei, sou. E começou a chorar, eu falei, você está chorando por quê? Ele falou, irmão, eu
dia pelo rádio. E eu rezei de manhã hoje, pedi para Deus que se meu patrão me fizesse um vale, que colocasse um anjo no meu caminho para me ajudar. E, cara, você que apareceu. Eu comecei a chorar junto com ele. Eu preciso parar com essa mania de chorar desse jeito, né? Mas eu tô gravando esse vídeo só para agradecer a Deus pelo fato de ele ter me feito um doador. É muito lindo, né? E aí, é nessa hora que a gente vê que às vezes a gente julga, né? A pessoa que está ali, que tem uma atitude desagradável com a gente não sabe o sofrimento que está naquele coração, o que ele está passando, o inferno que ele está vivendo. E a atitude desse padre me comoveu, porque foi verdadeiramente cristão. Ele foi realmente manso pacífico. Apesar de ele ter quebrado o retrovisor do carro dele, ele parou para socorrer o rapaz. E pôde ajudar no que ele mais precisava, que era o remédio para a filha que estava doente. Então, como às vezes a atitude que a gente toma pode mudar ao nosso redor. Imagina como esse menino se sentiu envergonhado depois de tudo isso que aconteceu na vida dele. Pela atitude que ele teve, né? De descontar em alguém que não tinha nada a ver com isso, a sua revolta por não ter conseguido o remédio para a filha. Então, essas são formas simples que nós podemos colocar na nossa vida. É difícil, às vezes, o trânsito. As pessoas nos fecham do nada, saem costurando. Você quase sofre um acidente por causa da atitude descontrolada, né? No trânsito, hoje em dia, é comum. Né? A gente tem que manter o equilíbrio o tempo inteiro, porque não é fácil, né? Então, e apesar de tudo isso, ele conseguiu manter o equilíbrio e ajudar esse irmão que estava tão necessitado de um medicamento para sua filha. Então, como a gente pode ser brando nesse mundo de violência? Bom, a gente trazer a paz, pacificar o mundo. Será que é fácil promover a paz? Em primeiro lugar, a gente precisa acreditar que quando a gente só precisa de leis, a gente só precisa de regras, porque todos nós não seguimos ainda os preceitos de Deus. Nós ainda somos egoístas, ainda queremos levar vantagem. E aí a gente precisa de regras para conter isso, para direcionar. Quando a gente tiver um mundo mais evoluído, a gente não vai precisar de nada disso. É aquele planeta que você não precisa de ter líderes, porque todo mundo procura viver em prol da comunidade. Todo mundo é benevolente, preocupado com o próximo. Para que você precisa de lei para isso, para pessoas assim? Não precisa. Então, esse mundo que vai chegar vai depender muito da gente. Como a gente trabalha os nossos pensamentos e as nossas ações. A gente pode mudar a Terra, a gente vai herdar essa Terra, se nós conseguirmos nos modificar para transformar esse planeta no que nós queremos. Um mundo mais benevolente, onde as pessoas se respeitem mais, onde haja mais amor ao próximo, onde você compreenda a dificuldade do outro, mesmo que o outro esteja desequilibrado, como no caso desse motoboy, que a gente consiga não ir para cima dele, agredi-lo, mas parar para saber se ele está com alguma dor, está tendo uma atitude tão desequilibrada. E muitas vezes na hora a gente entra no defensivo e a gente não consegue pensar que atrás daquele ser ali pode ter uma dor enorme. E às vezes até num carro grande, luxuoso, mas a dor é dor, todo mundo tem dor. Independente de ser pobre ou rico, a dor está muito mais por conta das nossas dificuldades emocionais do que pelas dificuldades materiais que a gente tem. Então a dor, ela existe. Às vezes a gente tem preconceito de achar que quem tem dinheiro não é verdade. Muitas vezes sofrem muito mais, são muito mais infelizes. Porque
fizeram uma enquete uma vez sobre, né, várias reencarnações, estudando reencarnações, regressão de vida passada, e todas as pessoas que foram sofrer a enquete disseram que eram mais felizes quando eram pobres. Por incrível que pareça, né? Então, a gente às vezes tem esse preconceito de achar que a maior dor é a dor da falta do remédio, do prato de comer, não é? Porque entre as pessoas pobres existe muita solidariedade. E quando as pessoas são mais abastadas, elas acabam ficando muito solitárias muitas vezes. Porque todo mundo olha e acha que tem tudo e não tem, está precisando às vezes de um carinho, de um sorriso, de uma palavra. E tem aquele puxa-saco, mas não tem aquele que dá aquela palavra sincera. Então, gente, eu acho que ficou bem claro, né, que esse manso pacífico está bem longe de ser acomodado. É a luta constante que a gente faz para se tornar pessoas melhores. Então, como honrar a promessa do Senhor da edificação desse mundo melhor? Através do nosso autoaprimoramento e da sinceridade de propósito. A gente realmente seguir o que Kardec falou, né? Que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele envida em domar suas más inclinações. A higiene mental do pensamento, isso é muito importante também. A gente se preocupar com o que a gente pensa, se a gente está guardando contrariedades, se a gente está guardando mágoas, ou se a gente está buscando ter um pensamento mais positivo, compreendendo as dificuldades dos irmãos que nos cercam. Porque diariamente alguém fala uma palavra que nos magoa, alguém toma uma atitude que a gente não gosta, que nos desagrada. Mas a gente tem que aprender a relevar, porque a gente também às vezes faz isso e nem percebe, nem se dá conta quando a gente faz. Então a gente tem que relevar quando o outro faz. A disposição firme para o conhecimento do bem e perseverança na sua prática, a abnegação entendida como renúncia sublimada, como desprendimento. Então, as pessoas às vezes ficam muito apegadas a tudo que têm e nada é nosso. Tudo nós temos por empréstimo divino que a gente tem, né? São os talentos que a gente recebe nessa encarnação para fazer bom uso deles. Se a gente não faz bom uso, nós vamos responder pelo mau uso que nós fizemos desses talentos. Então, tudo que nós recebemos é um empréstimo divino e que nós possamos fazer bom uso dele. O espírito de conciliação em todas as disputas e exaltação. A busca na prece e na meditação da renovação das forças e a disposição para o bem. Então, nós espíritas, né, precisamos buscar construir a paz, silenciando quando a gente é provocado, ignorando insultos alheios, procurando defender-se das agressões, mas sem entrar, né, no ritmo de agressão também. Buscar a prudência quando houver tumultos ou brigas, recorrer à oração e a prática do Evangelho nas situações difíceis. A gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode nos mudar. Quando a gente se muda, a gente muda ao nosso redor. O nosso próprio exemplo faz com que as pessoas desejem mudar. É uma coisa contagiante. A gente não precisa dizer para o outro que ele tem que mudar. A gente só tem que se mudar. E a gente já está contribuindo para que seja um planeta melhor.